Boa noite, senhoras e senhores. Vamos começar o trem? Pode ser? Aham? Sim. Aham, então tá bom. Ó. Como eu falei, se tinha um dia que vocês podiam ter faltado, né? É semana que vem. Hoje até podia faltar, porque a gente tá gravando a aula, então não vai ter problema, podia estar assistindo de casa, né? Mas tudo bem, vamos tocar ficha. Tá ao vivo. Tá ao vivo, senhoras e senhores? Olha pra câmera. Não, fazer um. Até pensei que podia fazer, né? Só de sacanagem, mas deixa assim. Pior, vamos deixar pra próxima. Galera, olha só. O nosso conteúdo hoje, a gente vai avançar, como eu comentei com vocês semana passada. A gente estava trabalhando o seguinte conceito até então. Modelo conceitual, só para relembrar. No modelo conceitual, a gente fazia o seguinte, sei lá, vamos criar aqui, por exemplo, produto, uma entidade que a gente chamava de produto, e a gente definia que tinha lá um código, nome, sei lá, estoque e valor dela, tá? E aí a gente tinha uma relação, sei lá, vamos criar aqui embaixo com o fornecedor, por exemplo. E na relação fornecedor tu criava lá também um código, nome. E só para lembrar de novo, aqui tinha a relação, aqui eu vou dizer que a relação de produto-fornecedor seria fornecimento. Nessa relação, o fornecedor pode fornecer vários produtos e um produto pode ser fornecido também por vários fornecedores. Nessa relação, estou criando obrigatoriedade dos dois lados existirem para o trem funcionar. Isso aqui é um modelo conceitual. Fechou? Todas essas aulas, aquele monte de exercício que vocês fizeram, e é claro, aqueles que vocês ficaram fazendo em casa, aqueles ali, né? Sim. É óbvio que vocês devem ter feito, por isso que eu não estou nem questionando, né? Aquele restante de exercícios que vocês fizeram em casa. E esse foi o modelo que a gente trabalhou. Primeira observação, esse modelo aqui, se vocês lembram aquela aula explicando sobre o processo de implementação de banco de dados, tinha uma das etapas que dizia que dentro do processo que a gente não dependia de SGDB, que é o modelo conceitual. Porque aqui tanto faz em que banco eu quero trabalhar, me interessa na verdade só representar os meus dados através de agrupamentos de informação, seu relacionamento entre as minhas entidades, era isso. Pois bem, a partir de hoje a gente vai trabalhar com o modelo lógico, é diferente. O modelo lógico, se vocês lembram daquela estrutura, ele precisa e depende de qual SGDB a gente começa a trabalhar. Então qual é a nossa tarefa agora? Transformar o nosso modelo conceitual no modelo lógico. Esse é o nosso tema da nossa primeira parte da aula de hoje. Tá? Tem duas, tá? A primeira parte é entender essa concepção. Tudo bem? Sim, querido professor? Sim. Meu dia mudará completamente depois disso aí, né? Tudo bem? Sim. Então vamos lá. Pouca coisa muda olhando sobre o aspecto de representar. E aí eu queria só deixar claro uma coisa. Existem vários autores que representam a forma de definir o diagrama lógico de maneira diferente, mas é tudo a mesma coisa. Se vocês entenderam um, vocês vão entender todos. Até porque se a gente pegar uma ferramenta do Oracle, ele vai desenhar de um jeito. Se eu pegar uma ferramenta do SQL Server, ele vai desenhar de outro jeito. Vai ter ferramentas na internet que vão desenhar de outro jeito, mas é tudo modelo lógico. Representa tudo a mesma coisa. Se vocês olharem e entenderem como ele está sendo representado, funciona para todo mundo, serve para qualquer tipo de modelo, tudo bem? O que a gente vai adotar aqui é o modelo de Peter Schiff, tá? Que é o mais clássico de todos, de repente não é o que vocês usam em empresa, mas é só para vocês entenderem como eu vou representar a minha informação aqui, tudo bem? Certo? E aí eu vou tentar desenhar um pouquinho diferente para mostrar como as outras ferramentas utilizam. Podemos? Sim. Tá. Primeira grande coisa, como eu represento uma entidade que antes era assim, eu botava aqui os atributos, é isso? Como é que eu represento uma entidade no modelo lógico? Eu posso representar fazendo a mesma coisa. Literalmente fazendo assim, ó.
Produto, não mudei nada. Vai ter bibliografias que vão dizer que não, ele fica parecido com o modelo de classe, tipo assim, ó, produto, está entendendo? Ah, vai ter outro modelo, e aí pessoal, cada ferramenta vai representar graficamente como o modelo vai ficar. Para a gente não fugir muito daquilo que você já conhece, eu vou manter esse mesmo modelo aqui, tudo bem? Tudo bem? Então assim, ó, uma entidade vira uma entidade, tudo bem? Então, isso vira isso aqui, não mudou absolutamente nada. Só que, vamos lá, agora vem as boas práticas. Como eu preciso agora identificar algumas coisas que são indispensáveis dentro do meu modelo, uma das coisas que vocês têm que, quem sabe usar, é criar padrões na hora de criar a identidade de vocês. Tipo, aqui eu botei produto, fornecedor. É meio que, não é padrão, mas seria boas práticas, tentar colocar nome de entidade no plural, por exemplo. Produtos, clientes, é cliente, produto, entendeu? Tá, mas se eu botar clientes, o que vai acontecer? Meu sistema não vai funcionar? Nada a ver, estão entendendo? Vocês dão o nome que vocês quiserem para a aplicação de vocês, tudo bem? E eu vou usar aqui uma metodologia para facilitar a nossa segunda parte da disciplina, que é a utilização de SQL depois, tá? Então assim, ó, eu tenho por padrão definir que todas as minhas entidades aqui, elas vão ser prefixadas ou de repente vai ter um sufixo que identifica o que elas são. Então isso aqui é produto, eu não vou simplesmente chamar produto. Eu já vou acrescentar ao produto, isso aqui, ó, TB produto, que ela vai se transformar numa tabela depois, nosso modelo relacional. Entendeu? Então a entidade que antes chamava-se produto, agora chama-se TB produto. Tudo bem? Nenhuma dúvida tem aí, né? Perfeito? Bom, vamos aos atributos agora? Podemos? Sim. Atributos. Bom, os atributos eu posso fazer assim, ó. Eu pegar os atributos daqui e literalmente transcrevê-los aqui. Pode ser? Pode ser? Eu vou fazer um outro exemplo aqui que eu acho que vai facilitar melhor no que diz respeito aos atributos. Vamos imaginar que o nosso modelo aqui se tratasse de cliente, tá? Aí um cliente, ele possuía um código, ele possuía um nome, possuía um endereço, possuía fone e tá bom assim, salário, tá? Como atributo da minha tabela de cliente, tá? Aqui poderia ter relação com várias outras coisas, eu vou definir só isso aqui, tá? Na minha transformação, o meu cliente aqui, então, nesse modelo, vai se chamar o que mesmo? TB cliente. TB cliente, perfeito. Ó, TB cliente de tabela. E os meus atributos, quando eu vou transcrever para cá, dentro do meu modelo de novo, se eu usar esse modelo aqui, eu literalmente posso fazer o seguinte, ó. Código, por exemplo, eu posso botar aqui código, nome, lá vou botar nome. Assim, ó, no modelo conceitual, lógico, desculpa, a gente tem que se preocupar também com o tipo de dado que vai ser armazenado. Então eu já tenho que imaginar aqui que o código vai ser armazenado, por exemplo, num tipo inteiro. Pode ser? Lembra os tipos de dado lá de linguagem de programação? Então aqui eu já tenho que imaginar, poxa, esse cara aqui tem que ser armazenado no tipo inteiro. Nome, vai ser texto, concorda? Então eu já tenho que começar a imaginar isso. E quando eu tenho, por exemplo, o atributo endereço, eu fico imaginando como eu vou armazenar o endereço aqui. Endereço. Por quê? Porque endereço aqui é composto. O que é o endereço? Qual é o endereço do cara? É Avenida Rui Barbosa 304, Centro, cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, CEP, tal. Não é tudo isso o endereço de uma pessoa? Pois é, agora a gente tem um problema. No modelo conceitual, endereço é isso. No modelo lógico, eu tenho que pensar como eu quero armazenar isso. Porque se vocês quiserem, principalmente, identificar informações, qual é a cidade, qual é o estado, qual é o CEP, qual é o número, não posso mais identificar com o endereço do meu atributo endereço aqui.
eu já teria que pensar em desmembrá-lo. Peraí, eu tenho um endereço composto de um logradouro, é isso? Para quem não sabe, logradouro é rua, ok? Ele possui também um número, é isso? Ele possui também o bairro, coisa lá, um bairro, ele possui também cidade, ele possui também estado, ele possui também CEP, é isso? Poderia ter mais, poderia, mas tá ok até aqui? Então, um único atributo se desmembrou em 1, 2, 3, 4, 5, 6 atributos. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Agora eu já tenho que imaginar como eu vou montar a minha aplicação propriamente dita. Aqui eu tinha que lembrar que eu tinha que armazenar endereço. Ponto, modelo conceitual. Entende? Agora não. Agora aqui eu preciso entender um pouquinho mais. Tá, mas eu quero armazenar tudo num único lugar, uma única linha, tudo. Imaginando bem a linguagem de programação. Vai ter lá um monte de caixinha. O logradouro, endereço, rua, separadinho assim, ou vai ter, não, vai ter só lá endereço, o cara bota tudo a bambu ali dentro, tá entendendo? De repente o cara quer uma única linha, endereço, tocamos ali, você tá entendendo? Pessoal, sim ou não? Sim? Tá, não copia, tá? É que eu vou pagar, não tá certo, é do jeito que eu quero. Então fica tranquilo, não se emocionem, não botem, tá? Outra informação importante, fone. Quantos? Porque aqui a gente nunca se deu conta do modelo conceitual, né? Porque imaginar quantos telefones? 1, 2, 3. Porque tudo isso tem a ver, né? Porque se tem a ver com o tipo de dado, qual é a informação interessante de a gente aprender a linguagem de programação com um tipo de dado, tipo texto, por exemplo? Eu tenho que dar o tamanho, é isso? Aí eu boto fone, qual é o tamanho? 1000 caracteres, eu vou botar um monte de telefone. Não sei se é isso que tu quer. Não, eu quero ter um fone 1, fone 2, fone residencial, celular. Vocês estão entendendo que agora eu tenho que criticar o meu atributo? Eu nunca me dei conta disso no modelo conceitual. Vocês estão entendendo que começa a mudar agora? O meu atributo ele tem um impacto significativo. Ah, professor, eu quero armazenar 2 telefones. O residencial e o celular. É isso? Tá, então se tu quer que o fone seja 2 e tu sabe que um é residencial, o outro é o celular, eu poderia criar ali, ó, fone, e outro detalhe, nomes compostos. Lá eu podia botar assim, ó, endereço do cliente, né? Aqui, não é usual a gente colocar espaço, porque agora isso aqui vai se transformar em atributos de uma tabela. Que, com todo respeito, eu quero que vocês façam uma analogia direta com o conceito de variável. Variável pode fazer isso? Então não faça. Mas lá no meu sistema os atributos têm espaço. Com todo respeito, é uma merda isso! Para pesquisar, é um saco pesquisar isso depois. A manipulação de risco é um inferno com isso. Bem popular, entendeu? É um saco mesmo, entendeu? Então assim, galera, não vale a pena. Então, é fone, tudo junto já aqui, ó. Fone residencial. Vamos lá, outro lá. Comercial. Fone comercial. E aí eu falei um negócio, escrevi outro. Por exemplo, número acentuado, se o conceito de variável diz que não pode ter acentuação. Muito bem, pessoal. Isso aqui a gente não faz. Número agora é número sem acento. Variáveis. Analogias. A sintaxe dos atributos aí tem algum problema em ser maiúsculo, minúsculo? Não. Você está falando se é sensitivo. Vocês estão ligados que é isso, né? A diferença de mais pode ser maiúsculo ou não. Não tem diferenciação nenhuma. O maiúsculo e o minúsculo é uma frescura do Linux, com todo carinho que eu tenho por ele, tá? Porque os outros SGDBs, com todo respeito, nem estão para isso, entendeu? Do atributo que faça maiúsculo. O Linux é chato para isso. Então, dependendo do SGDB que tu vai usar, instalado em Linux, tu pode configurar que ele seja sensitivo. Aí tem. E tem mesmo. Se tu definir que o banco é sensitivo, cara, se tu definir que o primeiro E é maiúsculo, ferrou. A grande parte dos SGDBs define tanto maiúsculo e minúsculo. Na hora de ele criar o banco, sabe o que ele faz? Ele bota tudo maiúsculo, tudo minúsculo. Independente da hora de tu escrever aqui, ele vai botar do jeito que ele acha que tem que ser. Entendeu?
Os bons, pessoal, é aqueles, tem uns aí que, tem que ser isso, entendeu? Mas tudo bem. Joia? Perguntas ainda, tudo bem? E, entendeu? Por isso que código aqui eu nem acentuei, eu escrevi, não tinha nem comentado a respeito. Então, uma tabelinha que tinha 5 atributos, aqui, uma entidade se transformou numa tabelinha com muito mais do que 5 atributos. 6, 7, 8, 9, 10. E ainda faltou o salário. E faltou o salário do infeliz lá que eu não botei ainda. Óbvio, né? Vamos lá. Faltou também aqui o raio do meu salário. Pessoal, isso daqui podia estar certo. Está. Eu poderia definir isso aqui como certo, está perfeito, tá? Mas eu vou usar uma nomenclatura, como eu falei para vocês aqui em sala de aula, para pedagogicamente facilitar a vida de vocês na hora de usar SQL. Tudo bem? Dizem que bom mesmo é quando a gente criar os atributos e dizer de que tabela eles são. Criar um prefixo ou sufixo no meu atributo. Eu vou definir aqui sufixo. O que é sufixo? Alguma coisa depois do nome. Então, se isso aqui é cliente, código, CLI, nome, CLI, logador, CLI, número, CLI, bairro, CLI. Mas eu quero usar underline. Use o que vocês quiserem. Pense em variáveis. Pois não. Não é redundante usar. Não. Eu vou explicar o porquê que não é redundante daqui a... depois que eu escrever isso aqui, tá? Ó, CLI. Eu vou explicar o porquê que isso não é redundante, tá? Vamos supor que tu tivesse chamado cliente apenas de nome, tá? E aí tu tá fazendo um outro cadastro, seria categoria, tá? E depois, vamos começar a criar a relação aqui, tá? Aí eu tenho lá a minha tabela de categoria, que tu também vai definir assim, e o cliente de uma categoria específica, aqui tu também teria código, vamos supor que era código e nome, e aqui também tu tem código e nome. Aí tu quer relacionar as duas tabelas. Nome de quem? Pode renomeá-la na hora. E o tratamento de informação. Daí tu perde todos os dados. Cara, é que assim, ó, Subscreve o risco, tudo, né? é que assim, ó, a programação disso tem que tomar um cuidado, tá? Mas eu vou criar o nome de quem? É um relatório. Não, mas o que eu tô dizendo é que na hora do select pode dar um apelido para isso. Só lá. Tá. Só, mas eu tenho que apelidar lá e lembrar que esse é o apelido dela lá. Se eu não quiser, eu não preciso mais apelidar. Depois tá mais Para relatório, para um monte de coisa a mais, você tem que apelidar o tempo todo, cara. Tá, mas quando vai fazer o relacionamento, tu não pode colocar o nome da coluna, a gente coloca lá. Sim, apelidando ela. Pessoal, a galera que não conhece SQL já estão pedindo lá na frente como é que é a parada, tá? Só para lembrar. Mas eu estou explicando para eles, vocês, daqui umas 4 aulinhas, a gente vai falar exatamente disso. Exatamente essa mesma situação específica, tá? É que assim, ó, quando a gente vai colocar os dois lá, dependendo tu vai dizer que é da tabela tal o nome, é da tabela tal o nome, e tu tem que apelidar. Na hora de condicionar, é o nome da tabela tal, é o nome da tabela tal. Se tu coloca isso, tu precisa apelidar? Não. Se tu está trabalhando com um relatório, mesclado os dois o tempo todo, e tu quer criar um relatório novo, tu tem que lembrar que tem que criar um outro nome. Se tu não lembrar que criou aquele nome lá, vai por mim. É fudido isso, quando tem um script gigante assim. Eu tô falando, a gente está falando duas tabelas. Eu posso abrir uma query aqui que envolve umas 40 tabelas ao mesmo tempo. E tudo é nome. Como é que eu sei que nome que eu estou tratando? É nome disso, nome daquilo, tudo esqueci de mudar o nome. Aí já não roda SQL. Nome de quê? Quem não sabe que nome ele está tratando? Qual é o nome que está faltando aqui dentro? É que, pessoal, complica. Em coisas pequenas, tudo é muito mais simples. Tá entendendo? Agora, quando tu trabalha com... E aí no categoria tu botar o quê? Nome e categoria? Nome categoria. Beleza, nome e categoria. Ou nome e categoria. Código e categoria. Beleza, aí tu vai fazer uma coisa com 5, 6 tabelas. E aí o cara que, sei lá, vai dar manutenção nas tabelas que ele não conhece, ele vai ter que ficar consultando a estrutura para saber, essa aqui é o... Por que ele vai consultar se o nome do atributo já é nome e categoria? Não, tudo bem. Fica mais fácil, né? Ele não sabe o nome das colunas em todas, né? Aí, por exemplo, ao invés de ele consultar o nome da categoria, ele vai procurar só por nome, ele vai ter que ver lá que lá usa CAC em todos os campos. Sim. E por que é nome? Em todos os campos. É o nome, né? Mas não é nome e CAT é a mesma coisa?
Ele não sabe nem o nome do atributo. Não, você não sabe que é nome, não sabe nem o nome do atributo. Podia ser descrição de categoria, concorda comigo? Poderia? Então, como é que ele vai saber se é nome ou descrição? Igual ele vai ter que abrir a estrutura e olhar o atributo. Isso não justifica. Isso eu esqueci. É que assim, ó, galera, quem vai dar manutenção tem que abrir o diagrama, tem que abrir a tabela e olhar a tabela. Eu não sei que atributo que é, eu não sei nem se o cara tava afim, ele esqueceu do N, botou nome, sei lá, escreveu aqui. Você tem que olhar o atributo, mas não me diz que não existe isso. Eu não conheço nenhum. E tu quer ver o pior? Mas é claro que existe. Eu já trabalhei com tabelas horríveis que os caras faziam tipo assim, é tudo só sigla. É isso que eu ia falar, Galera, eu já vi banco de dados assim. Era assim, ó. C2A, C2B. E o nome da coluna. Por Deus, eu já vi isso. E o nome da tabela era TC, sei lá, C2. E a descrição é o nome da tabela. Pessoal, o cara que vai dar manutenção nisso, isso não é ruim, pessoal. Isso é horrível, não façam isso. Não, ó, se alguém está me vendo que projetou um banco de dados assim, tá entendendo? Cara, tu não tem mãe. Não, tu não tem mãe. Tu pensou que infeliz que fez isso. Ah, porque eu vou fazer, porque é pirotécnica. Cara, tu não tem mãe. Entendeu? Ele fala assim, não, vou ser demitido, porque eu vou ser o único a saber como mexe nessa tarefa. Mais ou menos isso, o cara quer ser demitido, né? Não, o cara não tem mãe. Eu tô falando sério, cara, tu trabalhou nisso daí, assim. Eu tô só falando isso porque eu trabalho numa empresa que o pessoal fez isso aí que tá dando um tipo de exemplo aí. Eles criam lá uma tabela que tem um campo que é a data de pagamento de uma parcela. Aí eles botam só assim, tipo, data de PP. Data de pagamento. Não, tá louco, cara. Não, isso não dá. E ainda no final colocam mais. Ó, só pra lembrar. Como é que eles botam? PP. Cara, que E aí isso, no cara? final, o nome da parcela é, sei lá, a tabela de parcelas. Sim. E aí eles usaram pra tudo PBV, que é tipo a parcela de venda. Aí fica DPP, PBV. Vai. Agora Como é que é? PDV. P. DPP, DPP. PBV. PBV. Agora tenta olhar isso aí e descobrir que a. Não é possível. Não. Tem o PBV em tudo, entendeu? E aí tu Não. bota um monte de sigla. Não, mas não tem. Vocês estão entendendo o cara que não tem mãe? Achar um troço desse? Ah, mas é que tem uma filosofia. Cara, isso é muito bonito, tu tá sozinho. Tu e teu cavalo, tu sabe. É que eu digo, isso é o tipo de programação, o cara. Eu digo assim, é a programação Silver, né, galera? Tu e teu cavalo, né? Eu Silver, né? Ah, eu Silver, eu sei, vamos lá, Silver, eu e tu, dominamos o mundo, entendeu? Mas no momento que tu bota uma galera, meu, não dá, é impossível, não tem mãe, o cara não tem mãe nisso. Mas de novo, não há problema de deixar seu nome no gradouro, de novo. Eu não quero como induzi-los a fazer que o colega seja Gil. Nunca. Não que não exista isso, também a gente tem uma prova viva aqui, entendeu? De como pode. Não é que não funciona, funciona. Mas vocês têm noção do tempo que o cara demora para entender o que é esse raio desse atributo? Ô pessoal, mas e outra, não é um. Galera, colega, tu te importa de dizer mais ou menos, colega? Tu te importa de dizer quantas tabelas mais ou menos esse sistema tem? 1.400 tabelas. Vocês têm noção do que eu estou dizendo? Tabela, eu não estou falando de diagraminha que a gente está fazendo aqui com 3 tabelinhas. Não, são 1.000. Vocês têm noção o que é? Você tem noção? Mas é que otimiza. Cara, tu pode dar o nome que tu quiser para isso. Isso é retrabalho. Retrabalho é um desespero para quem tem que dar manutenção nisso. Se o cara morrer, ferrou, né? Se a eu morrer, eu não sei o que você pode ser, meu Deus, e agora? É realmente um cara que, imagina, nem tem mais adjetivo para dizer, mas assim, ó, pessoal, quer usar só nome, só código, não está errado, pode usar sem problema nenhum. Eu estou dizendo que pedagogicamente, para facilitar a nossa vida, eu vou usar aqui um sufixo só para lembrar que é o nome do cliente. Nome, não N cliente, entendeu? Não L cli, não. Eu vou dar o nome do atributo que eu quero que ele seja armazenado e estou colocando um sufixo só para facilitar, para dizer de que tabela ele tem, entendeu? Mas de novo, não precisa. Só nome, bairro, cidade, a gente representa tudo bonitinho o nome de atributo. Vocês entenderam a parada aqui? Sim? Querido professor ou não? Sim. Está claro isso? Perguntas? Quando eu nasci, eu tenho 2 tabelas com os nomes iguais de atributos e elas se relacionam. E eu der um update no nome ali. E o nome é igual.
não vai funcionar. Não vai funcionar porque o update só consegue ser executado com uma única tabela, por isso não precisa te preocupar com isso. Essa é a vantagem. Então assim, ó, vocês podem e vão ter um monte de tabelas com atributos de nomes iguais. Nos diagramas anteriores era tudo código nome, código nome. Galera, quer fazer código nome, não tem problema nenhum. Isso vai funcionar, entendeu? E aqui para concluir a minha dinâmica, pessoal, no modelo lógico, começa a existir umas coisas que não tinham no modelo conceitual relacionadas a atributo. O primeiro deles, chave primária. Tá? A gente já estudou aqui uma chave primária em algumas aulas anteriores. No modelo conceitual, a gente botou uma bolinha para dizer que o identificador único aqui a gente não vai mais chamar de identificador único, a gente vai chamar de chave primária. Certo? Que é a mesma coisa, na verdade, agora, chave primária. Eu vou continuar botando bolinha fechada para representar, só que aqui é para, não estou dizendo que é regra, é pedagogicamente explicando para vocês, eu vou trocar o nome do meu atributo código de cliente. Pedagogicamente falando, só por isso, não estou dizendo que é a regra, não é regra, é só para facilitar depois. Eu vou chamar isso aqui de PK código de cliente. Primary key. PK de primary key, entendeu? Não quer dizer que isso aqui é a chave, é porque está com a bolinha fechada. Mas o atributo do nome que eu quiser. Tá entendendo? Eu só estou usando pedagogicamente isso. Está claro isso para vocês? Sim? As boas práticas. Boas práticas. Pode ser boa prática. Tem gente que sabe fazer o quê? Em vez de botar código de cliente, bota PK cliente. É a chave primária de cliente. É o código, é a mesma coisa. Isso vai depender de dinâmica de cada empresa, tem um modelo diferente de trabalhar a modelagem. Aí, galera, quando vocês vão trabalhar numa empresa de desenvolvimento, vocês vão ter que se adaptar ao modelo que a empresa tá. E vou dar uma sugestão, tá? Não troca. A experiência que eu tenho de botar gente trabalhar na empresa, que se achou lá, não, vou criar uma tabela nova, esses modelos estão esquisitos e tu inventa de criar um modelo diferente do que é primeiro, é horrível. É horrível. Entendeu? Porque aí cada um que entra ali resolve fazer uma tabela com uma nomenclatura diferente. Cara, se o cara começou a fazer assim, usa o BBBV agora até o resto do inferno. Eu sei. Vamos fazer, ou a gente faz tudo de novo. A gente fez uma PL para fazer Tu tá falando sério, cara. Olha que o cara conseguir... O trabalheira, você não tem noção o que ele fez. Pensa, é trabalhoso, entendeu? Pra conseguir fazer a... Aí a gente botou nomes amigáveis. Nomes amigáveis. Mas assim, ó, quando vocês tentam mudar pelo menos, entendeu? Não dá, mas agora eu vou fazer uma coisa que é melhor, que eu vi uma vez num livro e tal. Tudo bem? Eu vi na aula de quarto. Chegar amanhã na empresa, tudo PK, tudo final de sufixo, TB e azar, o programa que não vai mais rodar, entendeu? Tudo, não faço isso e... Comentar com o e-mail do Cardonado. Qualquer coisa eu falo Cardonado, entendeu? Não façam isso, ok? Em casa. Joia? Joia? Podemos avançar? Bom, isso aqui é o modelo... eu vou continuar, tá? Eu vou botar a relação e depois vou explicar o tipo de relação, tá? Vamos supor que esse cliente tenha o que a gente estava falando antes, que seria a classificação, a categoria dele, tá? Pode ser? Então aqui esse cliente, ele possuía, vamos fazer aqui uma relação, chamada classificação, tá? De uma categoria. E aqui eu vou definir o seguinte, ó, uma categoria, ela pode estar relacionada com vários clientes, é isso? E um cliente possui uma categoria, é isso? Aqui eu estou dizendo que todo cliente na hora de cadastrar e formar a categoria, e aqui também o tornar obrigatório. Aqui antes era também código e nome. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou transformar essa parada aqui então numa TB categoria. Fechou? Vou pegar os meus atributos agora, aprendendo a lógica. PK, código de categoria. É isso? E vou colocar aqui então nome de categoria. Apenas para ilustrar, perfeito? Como acontece a relação? Pessoal, a relação vai depender do tipo de relação.
só para lembrar, a gente tem o tipo 1 para 1 para N e N para N, é isso? Sim. Essa relação aqui é do tipo 1 para N. 1 para N, tá? Eu vou entrar em detalhe depois sobre isso, mas eu já vou adiantar pelo menos como isso aqui vai ser concluído, tá? A relação é assim. Relaciona, não tem mais ilusão. Não tem, relaciona. O risco disso, eu estou relacionando o outro, certo? Só que nesse modelo aqui, o lado que tem o N, isso é por causa que é 1 para N, tá? Ele vai ter isso aqui. Para dizer que aqui vai existir o elemento mágico, o atributo que nasceu do nada, certo? Que seria o elemento que faz a relação acontecer. A gente chama de chave estrangeira, que eu também já expliquei em outra aula um pouquinho sobre ela, entendeu? Então agora as coisas começam a fazer sentido, entendeu? Eu relacionei e agora a minha tabela de cliente tem um atributo que não tinha antes, que é a minha relação, porque cliente possui categoria, é isso? É isso? Então com isso eu estou incorporando a categoria ao meu cliente. E aí, pessoal, muda-se os modelos, aí que eu estava falando para vocês que cada autor faz diferente. Tem autores que fazem assim, olha como isso aqui vai ser importante, ó. Do lado que tem N, é isso? É obrigatório, né? Bolinha fechada. Se fosse 0, Bolinha aberta. é 0, o que eu faço? Bolinha aberta. Entendeu? Também é uma ideia. Tem autores que fazem assim, para definir, tá? Tem autores. Autores. Cada autor pode ter um modelo diferente que determina. Faz assim, tá? E aí bota aqui dentro o que quer colocar. São símbolos que a gente representa aonde está a minha chave estrangeira. Todos eles dizem a mesma coisa. Desse lado tem chave estrangeira. Vocês estão entendendo? Qual que a gente vai usar? O mais simples, para não complicar. Mas vocês estão entendendo que tudo é a mesma coisa? Entendeu? Então aqui eu vou usar bolinha fechada, esse cara aqui, está tudo resolvido. Vocês estão entendendo, galera? Botei como é que estava antes lá. Entendeu como é que é a relação? Então, isso tudo aqui vira isso. E já está pronto para ser executado dentro do SQL Server, do Oracle, do MySQL, do que vocês quiserem. Vocês entenderam o que é a relação? A relação faz isso. Tem diagramas, como eu falei, autores